Quem inventou o futebol? Saiba como surgiu o esporte. Nesse vídeo você vai saber quando e como começou a ser praticada a modalidade esportiva mais conhecida no mundo. O futebol é uma das maiores paixões não só dos brasileiros, mas como também da população da maioria das nações. Não à toa, o esporte é o mais tradicional do planeta e seus eventos atraem milhares de pessoas ao redor do mundo. É tanto o envolvimento da população com o esporte que a modalidade movimenta bilhões de dinheiro pelo mundo. No entanto, você sabe como começou essa paixão? Confira quem inventou o futebol. O esporte mais popular do planeta possui suas origens diversificadas e não há uma data precisa. De forma oficial, quem inventou o futebol moderno foram os ingleses em 1863, ano em que foi fundada a Football Association em Londres e quando iniciou a profissionalização do esporte no planeta. As regras criadas naquele ano são a base para o esporte de hoje. Entretanto, segundo a Professional Football Schools Association, os livros de história relatam que a ação das pessoas chutando uma bola é bem mais antiga do que 1863. Mas nem todos esses jogos são reconhecidos como o que é o futebol hoje. No século III a.C., na China há menções de um jogo que se assemelha ao futebol nos manuais militares. Chamado de Tsu-Shu, essa modalidade consistia em chutar a bola através de uma abertura. A bola usada era feita de couro com pelos e penas dentro. Por outro lado, os gregos inventaram o harpastum, praticado em um campo retangular com uma linha central. O objetivo era passar a bola por cima da linha para o outro lado. Embora todos esses jogos não sejam oficialmente o futebol, contribuíram de certa forma para o surgimento desse esporte tal qual conhecemos hoje. Então, de maneira como conhecemos o futebol hoje, quem inventou foram os ingleses. O que é o futebol? O futebol é um esporte praticado em um campo com duas equipes com 11 jogadores para cada lado. Há também a presença de um árbitro para ditar as normas, além de 2 bandeirinhas para auxiliar o juiz principal. O campo tem um formato retangular com uma baliza em cada lado. A missão do jogo é levar a bola através do campo e colocá-la dentro da baliza adversária, fazendo um gol. Quem marcar mais gols vence a partida, que possui 90 minutos de duração. Por que o jogo de futebol dura 90 minutos? O tempo padrão de uma partida de futebol tem duração de 90 minutos, sendo divididos em 2 períodos de 45 minutos com 15 minutos de intervalo. De acordo com a Professional Football Schools Association, o tempo foi estabelecido pela primeira vez em 1866, quando Londres e Sheffield se enfrentaram. Ou seja, quando se inventou o futebol, o tempo não era esse. No entanto, há ainda os minutos de acréscimos estabelecidos pelo árbitro ao final de cada período, em razão das paradas para atendimento médico e demais imprevistos durante o jogo. Como foi o crescimento do futebol? A partir do século XIX, jogar futebol nas escolas tornou-se uma norma na Inglaterra. Entretanto, as regras mudavam de uma instituição para outra, a depender de um espaço que cada escola tinha para a prática. Para pôr um fim nessa diversidade de regras até então, ainda sem a presença de uma associação para ditar as normas, diretores de várias escolas inglesas se juntaram para estabelecer um código comum. Com isso, houve uma maior aceitação da modalidade, visto que muitos achavam o esporte violento, e então o futebol começou a crescer na Inglaterra. Fora da Terra da Rainha, a propagação do futebol foi lenta, mas chegou em todo o planeta. Após a fundação da Associação de Futebol, 50 clubes se garantiram como membros. Então, em 1872, surgiu a FA Cup, com o primeiro campeonato em 1888. Em 1889, Holanda e Dinamarca criaram suas associações. Na sequência veio a Nova Zelândia em 1891, a Argentina em 1893, além de Chile, Suíça e Bélgica em 1895. 4 vezes campeã mundial, a Itália formou sua associação em 1898, com a Alemanha e Uruguai criando as suas em 1900.
Qual o primeiro jogo internacional de futebol? O primeiro jogo internacional, ou seja, envolvendo duas nações diferentes, ocorreu em 1872. A partida que na época atraiu milhões de torcedores foi entre a Inglaterra e Escócia, países que possuem uma rivalidade histórica até os tempos atuais. Quem trouxe o futebol para o Brasil? 5 vezes campeão mundial, o Brasil é conhecido mundialmente como país do futebol, mas não inventou o esporte. Entretanto, o esporte chegou aqui apenas em 1894, através do inglês Charles Miller. O jovem era filho de pais ingleses e chegou a São Paulo com bolas e as regras para a prática do esporte no país. O crescimento do esporte no país fez com que o remo, principal esporte do Brasil na época, ficasse para trás. Segundo o Brasil Escola, primeiro clube formado exclusivamente para o futebol no Brasil foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. No entanto, diversas equipes de remo transformaram-se em times de futebol, como é o caso do Flamengo, Botafogo e o Vasco da Gama. O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é a principal competição entre seleções de futebol. Ela ocorre a cada 4 anos em um país sede escolhido pela Federação Internacional de Futebol. A entidade, inclusive, é a principal responsável por organizar o futebol no mundo, tendo sido criada em 1904 por dirigentes da Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça em Paris.